Boa tarde, galera. Aqui quem está falando é o professor Moisés, professor de ciências, certo? Quero desejar a todos, primeiramente, né? Desejar a todos uma boa tarde, um bom retorno às aulas, né? Estávamos aí de férias, aproveitamos, né? A mais, temos que voltar, né? Temos que retomar os nossos estudos, certo? Nessa primeira aula aqui, gente, vou estar cortando algumas coisas, certo? Pois o tempo aqui é limitado. Nessa aula, a gente vai fazer, primeira e segunda aula, né? A gente vai fazer algumas revisões, certo? Sobre o conteúdo que estava sendo abordado no WhatsApp. Professor, que conteúdo é esse e tal? Vai lá nos grupos, vê as atividades que eu passei, certo? Que foi repassado, a gente já passou por cima desse conteúdo, beleza? A gente conseguiu, né, terminar um capítulo inteiro pelo WhatsApp, beleza? Então, quem não fez atividades, quem nem pegou no livro, é bom fazer as atividades rápidas, certo? Porque a gente já vai, a partir dessas duas aulas iniciais que a gente vai ter de revisão, a gente vai dar início a um novo conteúdo, certo? Continuidade. Então, para você não se perder, né, vai uma dica, é bom estar fazendo atividade do WhatsApp. Ah, professor, não estou em nenhum grupo, não consigo ter as conversas. Vai no privado, no meu privado, e fala comigo, certo? Vou estar ajudando quem precisar, beleza? Mas vamos lá, gente. O nosso tema aqui é o universo como um todo, certo? É um dos temas, né, da astronomia, né, os estudos dos astros. Ou, falando um pouco mais assim grosseiramente, né, estudos dos planetas, né, das estrelas, beleza? Então vamos lá para o nossa introdução. Astronomia, sendo considerada por muitos estudiosos a mais antiga das ciências e a fonte de conhecimentos e questionamentos para o surgimento dos demais saberes. A astronomia é a ciência que estuda o universo, né? Já tinha pautado sobre isso. Desde a sua origem e formação aos astros que o compõem e os fenômenos que nela ocorrem. Originou-se a partir da observação dos astros e de seu efeito no cotidiano do ser humano. Uma parte importante, certo? Que desde a pré-história vem utilizando o conhecimento astronômico acumulado durante o tempo para desenvolver as atividades humanas. Então, vou grifar aqui uma parte importante, certo? Só um tempinho. Grifado a parte importante, certo? Fui bem rápido aqui, né? Originou-se a partir da observação dos astros e de seu efeito no cotidiano do ser humano, certo? Então, gente, a princípio, né, a gente pode pensar assim, como é que eles saberiam esses eventos astronômicos, né? Se eles não tinham nem ao mínimo um telescópio, um observatório, né? Essa tecnologia que temos hoje. Mas, gente, a gente percebe que mesmo a olho nu, né, com a nossa observação ocular natural do ser humano, a gente consegue observar alguns astros do nosso sistema solar. Grande exemplo, o Sol e a Lua, né? E olha como eles interferem no nosso cotidiano. Eles fazem o nosso cotidiano, né? Por quê? Porque o ser humano ele é acostumado a estar, entre aspas, ativo, né? Trabalhar, estudar, fazer, tudo mais, durante o dia, durante o tempo que o Sol fica aparente para nós, certo? Então, ele influencia, obviamente. E quando a Lua aparece, o ser humano chega a hora, né, de ele se desativar, né, ficar não ativo, beleza? Ou seja, ir para casa, descansar, dormir, tá certo? Então, só nesses dois astros, beleza, que são os mais importantes, né? Mas eles já interferem grandemente nas nossas vidas, beleza? Vale aqui ressaltar, né, que não é aquele pensamento que não é esse pensamento que devemos ter, aquele de será que o pessoal não tinha nada para fazer na vida e ficava observando o sol, a lua? Não, certo? A astronomia, a observação dos astros, ela se tornou necessária pela sua utilidade prática. Por que eu estou dizendo isso? Que ao saber sobre alguns conhecimentos astronômicos, isso ajudaria as pessoas daquela época, né, os povos, a sobreviver, a plantar no tempo certo, a colher também no tempo certo. Um grande exemplo, né, que foi trazido no nosso próprio livro, é a constelação de Touro, beleza? Ela, quando aparentava para o povo mesopotâmico,
indicava que a criação seria mais propício à criação de gado naquela época, quando estava aparente para aquele povo, certo? Isso é cientificamente comprovado, beleza? Uma observação, né? Não vamos entrar aqui no assunto de astrologia, beleza? É bem diferente a astronomia de astrologia, certo? Não vou estar trazendo essa diferença entre elas, né? Que é um assunto bem interessante de ser falado, né? E tem que ser falado, porque a videoaula não porque essa videoaula não tem isso como objetivo, certo? Mas vamos ver que talvez, né, a gente possa ver isso depois, certo? Vamos passar para o próximo slide. Formação do universo, né? Como eu disse, né, a astronomia ela estuda o universo e obviamente, como é que você vai estudar uma coisa se você não sabe de onde ela veio e como ela surgiu, né? Então, surgimento do universo, né? No início do século XX, importantes avanços no conhecimento científico permitiram a criação de uma teoria para explicar a origem do universo, que ganhou o nome de Big Bang. Certo, Big Bang, o próprio nome está dizendo, né? Grande explosão. Só que abre um parênteses aqui, né? Não é uma explosão, certo? Esse termo é errado. O que houve foi uma grande expansão de matéria. Então, de novo, né? Essa aula não tem como objetivo explicar o Big Bang também, essa teoria. Vou dar aqui uma explicação rápida, beleza? Para a gente chegar na parte da formação do nosso sistema solar. Vou passar aqui para outro lado que tem uma foto melhor, certo? Pronto. Nesse ponto aqui, vou tentar estar desenhando aqui para vocês seguirem a linha de raciocínio. Nesse ponto aqui é o ponto origem do universo, que o Big Bang vai teorizar, né? Nesse ponto, acredita-se que tinha uma infinidade de matéria escura nele, beleza? Comprimida. Matéria escura comprimida, certo? Então era muita, mas muita matéria. Por isso que se usa o termo infinita, beleza? Porque, gente, todo o universo nasceu desse ponto, beleza? Era um único ponto, não existia nada. Era um único ponto com uma densidade infinita, né? Matéria também. Então, ele uma hora não aguentou, né? De tanta pressão que tinha internamente, houve uma grande expansão. Não vamos usar mais essa palavra explosão, certo? Porque ela é incorreta. Houve uma expansão. Nisso, já começaram a ser criados alguns elementos da natureza. Por exemplo, nós temos os prótons, certo? Alguns átomos já foram criados. Então, aí se passaram alguns anos, no caso milhões e bilhões, e foram se criando as nebulosas, certo? As nebulosas são também pequenos pontos com aglomeração de matéria, certo? Por quê? Porque essa matéria, mesmo ela se expandindo, ela foi se conectando, se aglutinando por conta da sua ação gravitacional, certo? Lembrar, né? Todo um corpo ele tem uma ação gravitacional, ele atrai os outros corpos, todo o corpo, certo? Todo mesmo, beleza? Nós não atraímos porque somos um corpo muito pequeno, né? Obviamente, se a gente comparar o tamanho do ser humano para o tamanho de um planeta, não tem nem comparação, né? Então, quando o corpo é muito grande, ele vai atrair outros objetos e assim é criado as nebulosas. Elas também sofrem expansão, beleza? E é nessas expansões das nebulosas que vão sendo criados os astros que a gente começa a ter noção, que é justamente as estrelas, planetas e, né, como exemplo, o Sol, tá certo? As nebulosas elas vão se transformando em estrelas, como por exemplo o Sol, certo? Nisso, né, em uma dessas nebulosas se formou o nosso sistema solar, né, com 8 planetas e uma estrela principal, né, chamada de Sol, certo? Uma explicação bastante rápida, certo? Porque realmente esse tópico ele é muito grande, você pode perceber porque ele tem uma linha cronológica enorme, né, gente? A gente está falando da criação do universo, né? A gente está falando de bilhões de anos de evolução. Então,
né? Eu não vou nem tentar aqui explicar todos esses, como é que foi cada passo, porque seria praticamente impossível, né? Se fazer isso numa videoaula, beleza? Então vamos para o próximo passo. Distâncias astronômicas, né? Com base para os estudos da astronomia, são os astros, né? Obviamente, planetas, estrelas, satélites naturais. Estamos falando de objetos literalmente grandes. Compreendendo esses fatos, é fácil deduzir que as unidades de medidas serão diferentes daquelas que já utilizamos no nosso cotidiano. Um pequeno exemplo de extensão, pegaremos a distância da Terra para a Lua, que é de 384.400 quilômetros. Beleza, é uma distância que dá para se trabalhar, né? Dá para você ter noção disso. Que é fácil de se manusear este número, né? Deu um erro aqui, né? Esse 1, tira esse 1 daí, né? Que é de se manusear, que é fácil de se manusear este número para fins de cálculos. Tira esse 1 daqui, beleza? Vou até riscar aqui para não dar errado, né? Beleza? Contudo, quando verificamos a distância da Terra para o Sol, obtemos um número já bem maior, que é 150 milhões de quilômetros. E estamos apenas falando de distâncias dentro do nosso sistema solar. Então, gente, só do nosso sistema solar, a gente está falando de distâncias que já ficaram um pouco aí grandes. Para cálculos, né? Tipo assim, vou calcular o tempo que um astronauta leva para ir daqui para o Sol, né? Você vai ter que usar esses números grandes. Isso não é muito bom para cálculo, certo? Você ficar com números extremamente enormes. Imagine você calcular a distância do Sol até Saturno, né? Então isso aí vai mais que triplicar, né, a distância. Então, vou passar aqui para outro slide. E bom, né? Para lidar com tais distâncias, a astronomia se utiliza de outra unidade de medida, a chamada ano-luz, que significa a distância que a luz percorre em um ano, que é equivalente, né, a esse número bem grandão, que se a gente for ler é 946 bilhões de quilômetros. Essa é a distância que ela percorre em um ano inteiro. Para compreender isso, né, esse motivo, perdão, de se usar a luz como unidade de medida, deve-se entender que a luz percorre todo o universo. Ela é o exemplo de maior velocidade conhecida até hoje. Um exemplo clássico, né? Quando a gente pega o exemplo, né? A luz percorre a distância do Sol até a Terra em simples 8 minutos e meio. E a distância da Terra para a Lua em aproximadamente 1,5 segundo. Então, passou 1,5 segundo, a luz já foi da Terra para a Lua, ou vice-versa, tá certo? A velocidade da luz, né, ela é de precisamente, né, 300 mil quilômetros por segundo. Atenção para essa marca, essa notação, certo? 300 mil quilômetros por segundo, não é aquela como é comumente conhecida, né? Quilômetros por hora, não é essa, é segundo, certo? Ela é muito mais rápida, né? Porque a cada segundo ela andou 300 mil quilômetros. Então isso é muito, beleza? Então, gente, ó, eu tinha aqui um slide para a gente fazer alguns exercícios, mas a gente vai ficar fazendo na próxima aula, beleza? Para essa primeira aula, né, a gente teve essa introdução de astronomia e uma coisa importante, né, essas distâncias astronômicas, beleza? Vou estar passando uma atividade no WhatsApp. Na próxima aula a gente vai dar continuidade, certo? E o mais, galera, boa tarde, boa aula, certo? Qualquer dúvida, podem ir lá no WhatsApp, beleza? Vou estar lá para ajudar. Até mais, galera. Até a próxima aula.